Podcast. Fala pessoal, Reinaldo Siloto passando aqui rapidinho, só para lembrar que lá no nosso site oficial do TOTUS Developers você encontra muita informação sobre as tecnologias utilizadas dentro da TOTUS, além de muitos links interessantes, inclusive para todos os episódios deste podcast, além do link para o nosso Slack oficial. Então anota aí, developers.totus.com. Agora sim, vamos direto para o nosso episódio. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do TOTUS Developers Podcast. Hoje falando sobre Proteus e ao meu lado aqui, Renato Cunha, nós dois uniformizados aqui com a camiseta do TOTUS Developers, vocês já viram, né? E Renato, muito bem-vindo. Eu antes quero me apresentar, eu sou Rafael Schnagler, jornalista do TOTUS Developers. Renato, seja muito bem-vindo. O Renato que é coordenador de engenharia de software da TOTUS, do Proteus especificamente. Renato, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael. É um prazer estar mais uma vez aqui conversando contigo, hoje para a gente falar do melhor ERP do Brasil, que é o Proteus. É isso aí, é isso aí. E o que mais que você faz lá, Renato? Explica para a gente um pouquinho. Legal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Renato Cunha, eu trabalho na TOTUS desde 2011. Hoje eu sou coordenador dos times de dados e DevOps, dentro da engenharia do Proteus, né? E aí ali no time a gente tem tanto o time que cuida da parte de criação de ferramentas, de processos que auxiliam os desenvolvedores dos módulos do RP Proteus. Tem também o pessoal do time de dados, que vai cuidar da parte de otimização de query, consultoria na query, faz o assessment de ambientes, a gente homologa bancos de dados novos, etc. Então a gente tem ali um papel meio de backstage por trás assim das coisas, mas a gente tem um papel bem importante ali na criação e manutenção do RP. Muito legal. Muita responsa também, né? Sim, com certeza. Para quem não sabe, né? Explica para a gente um pouquinho sobre o que é o Proteus, para que ele é utilizado, como que é? Tá. O Proteus ele é um RP, né? Um software para gestão de empresas. Dentro do RP você vai ter diversos módulos. Então, cada módulo ele vai cuidar ali de uma regra de negócio dentro do dia a dia de uma empresa. Então, a gente tem desde os módulos mais básicos ali que a gente costuma chamar de sexteto, que é coisas que as empresas não vivem sem, que é contabilidade, ativo fixo, faturamento, financeiro, um departamento de compras. Então, o intuito do RP é você ter em um só lugar, né, em um software, a gestão de todos esses processos da sua empresa. E o Proteus, como ele é um RP que está muitos e muitos anos na estrada, ele tem tanto esses módulos mais comuns, assim, mais do dia a dia das empresas, quanto também módulos que são mais específicos. Então, a gente vai atender questão de construção de projetos, vai atender clientes do setor agro, transporte de mercadoria, parte financeira, clientes que atuam na área financeira também, manufatura. Então, a gente tem desde software mais genérico, tipo, eu vou fazer a contabilidade da minha empresa, até tipo um software que vai integrar com um cara que está lá na lavoura, lá colhendo um grão, ou, sei lá, plantando alguma coisa e está processando ali dentro do sistema esse dia a dia dele. E o RP, no caso, ele é customizável, né? De acordo com cada necessidade das empresas, não é isso? Sim, sim. Eu comecei a minha carreira na TOTUS na implantação, né? Apesar de hoje trabalhar como coordenador da engenharia, muitos e muitos anos atrás eu entrei fazendo implantação do software. E uma das coisas que a gente faz na implantação do Proteus, e que é assim, o ponto forte dele, é que o Proteus ele é extremamente customizável. Então ele é quase como se fosse ali uma caixinha de bloco de montar. Então, normalmente, quando a gente vai implantar num cliente, a gente faz um estudo, conversa com o cliente, entende o que ele precisa,
como que é o dia a dia dele, qual que é a regra de negócio que ele trabalha, e a gente vai fazer ali um trabalho de customizar, de adaptar o RP para atender o dia a dia dele. E muitos módulos, conforme novos tipos de negócio foram surgindo, os módulos foram sendo criados, eles foram, de repente, até eram customizações de um módulo mais antigo que foi se especializando, nasce um módulo novo, né? Então, sim, o Proteus aí que ele é escrito em ADVPL e TLPP, que são linguagens aqui proprietárias da TOTOS, a gente tem essa vantagem de ser uma ferramenta extremamente customizável e que a gente deixa a pessoa trabalhar conforme ela precisa. É um software que se adapta à necessidade do brasileiro. Essa informação é importante, né, sobre a linguagem de programação que o Proteus utiliza, enfim, e as tecnologias complementares e tal, porque os devs precisam saber disso para poder atuar nas empresas, né? É importante saber disso para poder não ser pego de surpresa depois, né? Sim, e é uma carreira sensacional. A pessoa que ela entra nesse mundo do Proteus, ela pode começar... Eu vou falar de novo mais um pouco da minha história, que eu acho que é legal, que eu passei em vários pontos antes de chegar na engenharia aqui. Não, pode falar. Então, eu comecei na implantação do Proteus. Então, o que a gente faz na implantação? A gente tem esse conhecimento da regra de negócio, de ir lá conversar com o cliente, tentar traduzir a regra de negócio, o dia a dia dele, para dentro do software. E no dia a dia a gente acaba tendo que customizar as coisas, que adaptar as coisas, porque às vezes cada empresa tem um jeito de lidar com o seu dia a dia, de trafegar o seu dado, etc. Então é meio inevitável que a gente tenha que fazer customizações. E isso é uma oportunidade para quem trabalha só com negócio, mas de repente quer ali começar a experimentar com desenvolvimento, aprender o ADVPL, aprender o TLPP. O TLPP é um pouco mais novo, é uma versão mais atualizada da linguagem, mas o ADVPL ele já está aí muito tempo no mercado, e ele é uma linguagem que ela é uma linguagem robusta, ela tem bastante margem para você trabalhar no mercado, então você vai conseguir desenvolver desde um módulo novo, sei lá, se você quiser, até coisas pequenas do tipo, eu quero melhorar uma experiência de uso numa tela, criar um alerta, preencher um campo automático. Então, esse tipo de coisa, a gente às vezes começa na implantação ali sem muito conhecimento técnico do ponto de vista do programador, né? Mais do ponto de vista de um técnico de implantação ou de um analista de negócio, igual a gente chama. Mas se a pessoa tiver esse viés e quiser aprender, ela pode começar a programar, e aí uma vez que ela entra nesse mundo aí, abre-se ainda mais as portas para ela. Então ela pode começar a trabalhar com customização, manutenção de customização, etc. Aí o céu é o limite. A pessoa vai cada vez mais tendo áreas para trabalhar ali dentro desse ecossistema que o Proteus fornece. Trabalho não falta, né? Trabalho não falta. E qual que é o papel, então, da engenharia dentro do Proteus? Tá. Então vamos falar o que a engenharia faz. Dentro da engenharia, aqui dentro da TOTOS, a engenharia ela vai ter algumas responsabilidades. Eu diria que uma das principais é a própria expedição do Proteus. Então, o RP ele é um software que ele tem uma característica bem diferente ou bem distinta de outros softwares. Então, por exemplo, a gente está usando aqui agora um software on-premises, aliás, um software SaaS para gravar esse podcast. Então, a gente acessa uma URL, esse software está lá num servidor da empresa que a gente está usando, e se o cara que faz a manutenção desse software aqui, que está gravando esse stream, precisar fazer alguma atualização, ele vai subir essa atualização lá no servidor, e da próxima vez que o Rafael Renato entrar aqui nesse site e dar um refresh, a gente já tem a versão atualizada desse software. O RP não. Ele, como eu falei antigamente, que até me enrolei, no on-premises, o que é isso? Tá dentro de casa. Então, o RP, apesar de ser uma questão que está mudando um pouco, ele conceitualmente era um software que ficava dentro da casa do cliente. Então, como que você faz para que uma atualização, uma versão nova, uma feature nova que você criou lá dentro, chegue nesse cliente? Então, vou dar um exemplo.
Depois que eu saí da implantação, que eu comecei a programar e eu entrei para o time de desenvolvimento, eu fui trabalhar lá no time de CRM e faturamento, na época eu era da inovação. Então a gente estava na versão 12 ali, criando aquela área de trabalho de CRM, gestão de território, um monte de coisas novas a gente estava fazendo. Bem quando a versão 12 estava nascendo do Proteus. Como que a gente fazia para essa inovação chegar no cliente? Por muito tempo o que se fazia você tinha um release que é lançado a cada X tempos e o cliente ele atualizava aquele release, ele entrava lá no portal, baixava esse artefato, colocava lá no servidor dele, homologava, colocava as inovações dele, as customizações dele para rodar junto, testava se estava tudo certo, ajustava o que precisava ajustar e está rodando. Ele precisou aplicar algum patch, saiu alguma atualização. O que ele fazia? Ele entrava no portal, pegava pacote por pacote e ia aplicando esses pacotes na casa dele. Quem gera esses pacotes é a engenharia. Então tem todo um processo que vai nascer desde o tipo, o que o dev precisa fazer quando ele comita um fonte. Então ele mexeu lá numa rotina, ele está falando, beleza, essa rotina aqui foi ajustada, implementei um processo novo nessa rotina. A engenharia vai falar, você tem que passar por processos de qualidade, você tem que testar o seu software, tem que rodar a suíte de teste nele, passou, vai passar por uma ferramenta, tipo, a gente usa o SonarQube, que vai olhar esse software para ver se ele não está ferindo nenhuma regra de desenvolvimento, e no final a gente vai fazer o empacotamento desse software, que é o que a gente chama de CI/CD, costumeiramente, que é, peguei esse código-fonte que o desenvolvedor fez, eu validei se ele seguiu os princípios de qualidade, rodei aqui as minhas esteiras, compilei esse código e coloquei lá num site para o cliente baixar. O que o meu time de DevOps, por exemplo, atua bastante em conjunto com outros times da engenharia. A gente criou um processo que a gente chama de expedição contínua. O que é esse processo? Tem toda essa parte que já existia de ter um controle de qualidade, de rodar uma ferramenta para verificar se o código está ok, de rodar o teste para ver se aquele código não vai gerar um problema colateral lá na frente. A gente vai fazer todo esse tratamento e vamos entregar esse software. O que a expedição contínua ela fez? Ela quebrou esse patch, que antes era um patch pontual, é um patch para um pedido de venda, um patch para um pedido de compras, para nota fiscal de saída, etc. E a gente criou patches por módulo. Então a ideia é que sazonalmente, às vezes a cada 15 dias, a cada um mês, a cada semana, a gente tem uma certa flexibilidade para cada tipo de time, né, internamente, junto com o Product Owner, ali é discutido qual que é a velocidade que esse time consegue entregar as coisas, e aí a gente vai rodar automaticamente. Então, por exemplo, a cada 15 dias, o módulo X lá, ele tem um monte de regras que a gente gera um arquivo que fala, todos esse código-fonte aqui que está guardado dentro do nosso repositório de código-fonte, eles correspondem a esse módulo. Então, quando chega na data específica, a gente pega a última versão homologada desse código-fonte, testa ele de novo, faz um teste integrado, roda uma esteira, deu tudo certo, a gente gera um patch, e esse patch ele vai passar de novo por mais um processo de qualidade, então a gente tem várias camadas de qualidade ali dentro, e esse patch é o patch que a gente chama de inspeção contínua. Então foi um jeito que a gente encontrou, voltando aqui nessa questão do produto SaaS e do produto on-premises, a gente encontrou um jeito de atualizar mais rápido e mais frequente, só que eu não consigo ir na casa do cliente e falar, toma, atualiza. Então o que eu faço? Eu gero uma série de pacotes, porque a gente sabe que o RP ele é um produto que é delicado, ele é um produto que ele é custoso de fazer atualização. Então a gente quebra esses pacotes por módulo para a gente tentar garantir uma unidade ali no que está sendo entregue, para não ter problema de repente, ficou faltando um código-fonte, porque às vezes tinha isso, você corrigia um pedacinho aqui, precisava fazer um ajuste ali. E aí, como ficavam patches espalhados no portal para o cliente fazer o download,
às vezes podia ter um problema na hora de aplicar. Então a inspeção contínua ela vem para tentar mitigar esse problema. A gente cria uma série de regras, de processos para tentar criar esses patches com mais segurança, com mais qualidade, e entregar esses patches mais rápido para o cliente, para que ele receba toda semana ali a versão mais atualizada e mais estável do módulo dele, para ele não correr o risco de repente aplicar um patch que corrige uma parte, mas ficou faltando um outro patch que de repente ele não olhou corretamente no portal, ou por uma desatenção ele não esqueceu de aplicar, e aí ficou faltando ali, gerou uma dependência que não foi cumprida, e você acaba gerando um problema no ambiente. Então a inspeção contínua ela vai colocar todo mundo junto e ter um monte de regras nossas para garantir que tá todo mundo aqui funcionando certinho e com qualidade. E ela vai evoluindo ao ponto que agora a gente começa a soltar, por exemplo, não só um pacote do módulo, a gente solta um pacote, talvez do conceito, que eu vou falar que é o back-office. Então, em vez de ter só o compras ou só o financeiro, eu entrego o sexteto, que é como que a gente chama, que vai ter o compras, o financeiro, o ativo fixo. A gente vai testando todo mundo junto, cada vez com mais testes. Aí entra uma outra parte também do desafio da engenharia, que não entra tanto na questão do Proteus, mas questão de engenharia de software, que é como que eu vou escalar esse teste, como que eu vou fazer com que eu consiga mais testes, porque é exponencial. Eu preciso testar um módulo, eu preciso testar 20 módulos. O Proteus ele é um software global, então eu preciso testar ele funcionando no Brasil, na Argentina, no México, no Paraguai, no Uruguai. Em todos esses lugares eu tenho que garantir a qualidade. Então eu tenho que fazer um monte de teste. A gente, dentro da engenharia, tem uma preocupação de tentar sempre buscar aumentar ainda mais a eficiência dos testes. Tem um time, não é meu time, mas é um time da engenharia muito bom, que ele é responsável por criar esses testes, e a gente do DevOps tem ajudando ali, criando ambiente, fornecendo maneiras de acelerar esse deployment. A gente pode conversar um pouquinho, se quiser, sobre a parte que está na moda de containerização, de Docker, de usar o Proteus em ambientes Linux, que existe, às vezes, um certo receio do pessoal de Proteus no Linux, e o Proteus funciona muito bem no Linux. Ele tem ali suas particularidades para instalar, para configurar ele, mas uma vez que você entende como ele funciona, ele performa muito bem, você consegue escalar ele no ambiente Linux muito legal, assim, de maneira bem mais barata do que usando Windows, por exemplo. Então você consegue montar um ambiente ali, ter esse ambiente rodando com segurança. A gente ainda não homologou para utilização no dia a dia em produção o Docker, mas a gente consegue usar o Docker, por exemplo, para acelerar os testes, que era igual eu estava falando. Você consegue montar ambientes de teste muito rápido, testa, destrói. Eu preciso, por exemplo, o desenvolvedor, igual eu estava comentando. Quando eu comecei a trabalhar lá no time de faturamento CRM, que eu tinha que desenvolver uma rotina nova lá para o Proteus. O ambiente do RP, ele é um software que é difícil de você fazer ele funcionar certinho, porque ele é um software empresarial. Ele não é igual um software que você vai ter no seu desktop, que você dá 2 cliques ali e pronto, né? Você vai ter que configurar um banco de dados, conexão com esse banco de dados. Então, ele tem uma série de passos. E ter esse ambiente de desenvolvimento, ele é um processo um pouco mais complexo. Então, por exemplo, uma das missões do time de DevOps, que eu sou um coordenador, é criar a ferramenta para entregar mais rápido para o desenvolvedor esse ambiente. A gente até no ano passado, no Universo TOTS, fez uma palestra, depois a gente acabou colocando um site também, que é o dockerproteus.engpro, que é um site explicando para as pessoas como montar um ambiente para desenvolvimento, tá? Ainda não é homologado pela tecnologia para utilização no Docker, mas para o desenvolvedor é perfeito. Você consegue muito rapidamente subir um ambiente ali, já sair programando, já sair testando,
já sair testando seus pontos de entrada, para quem conhece, que é a forma de customização mais utilizada. É isso, falei pra caramba. Só isso, né? Imagina. Não, e o desafio é englobar todas essas tarefas, né? Atendendo todos os setores que vão necessitar do uso do ambiente, enfim, de uma só vez, né? Não é fácil fazer isso. Não, de forma alguma. É um desafio muito grande a gente ter um monte de ambiente de desenvolvimento, atualizar esses ambientes de desenvolvimento. Então, bem colocado. Um desafio grande do time de DevOps interno por exemplo, a gente tem uma ferramenta interna para fazer o deployment para o desenvolvedor de um ambiente todo feito em Docker. Então, quando a gente está fazendo o período de homologação de um próximo release, né? Então, vai sair a versão do Proteus aqui de 2024 lá para outubro, sai a versão nova. Então, o pessoal está testando hoje já, todas essas versões que a gente vai soltar, elas já estão sendo testadas aqui internamente por todos os desenvolvedores. Então, toda vez que sai um release candidate, uma versão nova do software, a gente tem que distribuir para todo mundo. Então, tem toda essa questão do time de DevOps, a gente criar a ferramenta para, desde acelerar a entrega desse software novo para quem está usando a versão fornecida pelo meu time, internamente, quanto também a gente tem ferramentas internas de distribuição do tipo, o cara pode baixar esse software novo que está em homologação, e aqui o cara é a pessoa que está desenvolvendo aqui dentro da TOTUS, né? É um release interno. Então eu tenho ferramentas para fazer com que isso chegue rápido na máquina da pessoa, que ele instale ali e saia usando sempre essa versão mais nova, e ele já vai fazendo a homologação interna também dessa versão. Então é um desafio bem grande. Eu diria que o desafio da engenharia de software dentro desse mundo de Proteus é ajudar a escalar. Manter a escala, entregar mais rápido, acelerar esse processo do software novo chegar no desenvolvedor e depois chegar no nosso cliente final. Não, é uma rotina fantástica, né? Porque, assim, além do que você falou de ter tanta situação específica para solucionar e atender a todos os que vão utilizar aqueles ambientes, você tem que estar sempre antenado para outras coisas que vão chegar, né? Eu quero aproveitar e falar com você também sobre essas funcionalidades, então, mais importantes do Proteus. Se você puder elencar para mim, quais seriam essas funcionalidades mais importantes que tornam o Proteus aí, digamos, um dos ERPs, se não o ERP mais popular, né? Com certeza é o mais popular. Eu diria que a funcionalidade mais importante do Proteus é a flexibilidade. É a forma com que você consegue azeitar ele para ele atender a tua necessidade. Então, existem N outras ferramentas aí, e geralmente o paradigma que você vai ter você vai se adaptar à ferramenta. O Proteus, ele nasce com essa funcionalidade nativa dele de ser uma ferramenta customizável. Desde a questão do front-end ali, de você conseguir criar uma tela para você, customizar uma tela para você, até a questão de criar um módulo inteiro. Se de repente a pessoa souber, ela vai lá e constrói, consegue compilar ali os fontes que a gente chama de customizações, a pessoa consegue criar uma tela inteira para ela, uma rotina inteira para adaptar ao dia a dia dela, sem nenhum problema. E ela vai conseguir trabalhar bem, tanto com a versão que a gente entrega vanilla, né, a versão pura do RP, quanto o que ela precisar ali fazer customização. Então eu diria que a principal vantagem, funcionalidade ali do Proteus não é nem um módulo específico, assim, você tem um módulo aqui que só a gente tem. Eu não vou nem descer nesse nível, eu vou falar que na verdade a gente pode ter qualquer módulo, porque se de repente tiver alguma coisa ali que não tem na ferramenta hoje, eu tenho certeza que com um pouco de desenvolvimento a gente consegue colocar dentro do Proteus e vai te atender perfeitamente. Perfeito, perfeito. O Proteus, ele se integra bem com outros sistemas de software, por exemplo? Sim. E quais são esses desafios, né?
Tá, a gente integra o Proteus. Hoje eu diria que a principal forma de integrar com o Proteus vai ser via REST, né? Então, quem quiser aprender um pouco aí, dá uma estudada em HTTP REST, que são Uma dica, formas de pessoal, você. uma dica. É uma dica, é importante. E tem algumas que a gente até falaria que é um pouco mais legado, que você vai ter SOAP, né? Que é o pessoal que talvez conheça um pouco do Proteus da época do EAI, que é as integrações. Então, a gente tem um monte já de integrações que vêm nativas, pensando para outras soluções TOTOS também, de repente os clientes tenham, e a gente também é aberto a fazer customização com outros software de terceiro, não tem problema. Você pode desde escrever o seu próprio conector em ADVPL, se for o caso, se você precisar e tiver esse conhecimento, ou integrar com as APIs que a gente tem em REST. Então, eu preciso ter acesso a um cadastro, sei lá, de cliente. Tem uma API de REST que você consegue buscar essa via HTTP lá, você dá um get na tabela, pega o dado, aí de repente você precisa alterar, você consegue fazer via REST, mandar uma alteração, processar. Então dá para fazer integração tranquilamente no Proteus nesse nível, tá? Não tem nenhum tipo de problema, não. A gente, de novo, mais um ponto forte do Proteus, além de ser extremamente customizável, também você consegue escrever conector, você consegue trabalhar ali REST, SOAP com ele tranquilamente. Você comentou sobre colocar em produção melhorias, né? E com que frequência o Proteus recebe atualizações? Tá, então vamos lá. De novo, vamos voltar para a questão do on-premises e vamos falar o que é SaaS. A gente, nós da engenharia, nós vamos, através da inspeção contínua, gerar pacotes quase que diários. Então, se a pessoa entra lá no portal de download, quase todo dia vai ter um pacote novo. Então, cada pacote é para um módulo específico, porque o Product Owner daquele módulo conversou com a engenharia e ele acordou uma data em que vai ser gerado a atualização do módulo dele. A gente tem uma expedição de release oficial por ano, então uma vez por ano, geralmente em outubro, sai um release novo. Então, por exemplo, hoje a gente tem o release 23.10, que foi lançado ano passado, 23 porque 2023 e 10 porque foi em outubro que ele saiu. E agora está no forno aqui, daqui a pouco está saindo o 24.10. Então, quando a gente está falando de release, a nossa sazonalidade é anual. Então, uma vez por ano sai um release novo. Esse release, eu diria que é onde vai entrar alterações drásticas. Então, vai entrar atualizações de interface, usabilidade, vai melhorar muito a experiência de uso e vai... quando a gente está falando de engenharia de software, a gente tem o conceito de minor e major, release, né? Então, normalmente tem lá os numerozinhos do release, e quando ele é minor, então, por exemplo, 1.1.2. Então, esse ponto 1 e esse ponto 2 são as minors, e a major é a 1 ali, enquanto está na versão 0.0. A expedição contínua é como se fosse essa minor. Então, ela está sempre saindo, toda semana tem uma versão atualizada ali, e geralmente não tem uma entrega de uma funcionalidade que quebra muito o processo no sentido de quebrar o paradigma. São pequenas melhorias, né? Pequenas melhorias ali, um ajuste, um acerto, coisas pequenas. Agora, quando a gente está falando de uma mudança de um paradigma, um módulo novo, uma rotina nova, usualmente isso é soltado no release, que é o release anual. Então, resumindo, a gente tem a expedição contínua, que é praticamente diária, então quase todo dia está saindo de algum módulo um pacote de expedição, e o release ele é anual. Então, uma vez por ano sai um release, que seria todos os módulos junto ali de uma vez, a gente fecha, testa todo mundo e entrega. E aí, a partir daquele release, vai ser via expedição contínua. E aí, se a gente for falar de conceito de entrega de software, a gente está falando do delivery, mas o delivery está ali no site, ainda não está chegando no cliente. Mas a gente tem algumas modalidades de ofertar o Proteus, por exemplo, tem o Smart,
que ele é um Proteus que a gente fornece, que ele é SaaS, aí sim o Proteus está dentro da TOTUS, e aí esses caras, a atualização deles é mais ou menos igual a gente estava conversando aqui desse software de streaming que a gente está usando aqui. Então o cliente ele tem uma URL, ele acessa o Proteus e ele está trabalhando. Toda a atualização desse ambiente é transparente para ele não está interagindo diretamente com essa atualização, é a própria TOTUS que controla. Então a gente tem essas duas variedades. A gente vai ter a atualização em que a gente está disponibilizando o pacote para o cliente e vai ter a versão que o cliente contratou um serviço e a parte de atualização do ambiente está inclusa no pacote que ele contratou. Mas basicamente é isso. Não, perfeito. Ao lidar com tanta gente, com tantas frentes de atuação, né, de entregas diferentes, né, para o cliente ou para o próprio desenvolvedor, enfim, existem, obviamente, desafios diários, né, eu diria, que vocês já enfrentaram, enfrentam, enfim. Pode citar para a gente aqui, quem está acompanhando a gente, alguns desses desafios, como é que vocês superaram os desafios, como é que aconteceu isso? Tá. Quando a gente está falando de entrega contínua de software, o maior desafio é o teste. Por quê? Porque você precisa testar o que você está escrevendo. Então, se a gente voltar alguns anos atrás, como que era feito esse controle? Então, sei lá, o dev ele puxava lá uma issue para trabalhar, ele estava lá fazendo, vou criar uma melhoria aqui no cadastro de cliente, lá no CRM 980. Estou codificando, terminei de fazer a codificação. Eu mesmo testava, eu subia uma evidência desse teste, tinha uma área específica de teste de QA que ia lá, lia o que foi feito naquela alteração e tentava fazer os testes. Majoritariamente era manual. Isso eu estou falando bastante tempo atrás, tá? Qual que é o desafio? Eu preciso automatizar esse teste. Eu ainda tenho o teste manual, porque ele é muito precioso, porque às vezes no teste manual a gente pega coisas que um teste automatizado não pega, principalmente coisas de experiência de uso, sei lá, um campo que não está bem posicionado, um efeito num campo que na versão, por exemplo, escrito em POI não está legal aquele efeito, talvez precise mexer nele, e o teste automático não vai pegar isso. Entretanto, o teste automatizado ele vai pegar um monte de outras coisas que um teste manual talvez não pegaria. Então, o teste automatizado ele foi a maneira da gente conseguir escalar a quantidade de teste. Então, eu aumentei a minha cobertura de teste. E aí, para quem não está familiarizado com esse termo, eu garanti que eu tenho escrito uma linha de código que vai fazer com que o sistema passe na linha de código do desenvolvedor. Então, eu tenho o código que o desenvolvedor escreveu e eu tenho o código que foi escrito para testar o que o desenvolvedor escreveu. Então, por exemplo, quando a gente tem um código e esse código gera uma bifurcação, eu tenho lá um if. Então, pode ser A ou B. Então, eu crio um teste automatizado para A e um teste para B. Esse cenário A e esse cenário B pode virar um cenário A e B, e pode virar um cenário A, B e C. Então, a quantidade de situações que eu preciso testar vai aumentando. Então, eu preciso garantir que esses testes, que esses cenários, eles sejam executados e que a gente passe por essas linhas. Aí, quando eu estou falando passar, imagina num debug que eu estou indo linha a linha ali e eu estou passando na linha que o desenvolvedor mexeu. Então, eu estou conseguindo testar aqui, beleza, o que ele implementou está funcionando ok e não gerou nenhum colateral. Porque quando a gente está falando de desenvolvimento de software, a gente sempre, invariavelmente, vai acabar gerando algum tipo de problema. É normal. Tem um monte de literatura aí, a gente ainda não conseguiu desenvolver um código que nunca gere nenhum bug. É muito difícil, muito difícil. Ele sempre vai gerar um bug. Eu preciso ser transparente. Faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Então, o papel da engenharia é minimizar o máximo possível a geração disso. Então, a gente cria, por exemplo, ferramentas dentro do VS Code. O pessoal que trabalha internamente da TOTUS tem uns plugins que é desenvolvido pelo time de DevOps, que vai ajudar ele, por exemplo, desde montar um ambiente ali do próprio VS Code, ele já sobe um Proteus, ele aponta ali
da própria VS Code dele para um Proteus que está dentro da nuvem da TOTOS, esse VS Code ele vai conseguir, por exemplo, rodar um sonar naquele código-fonte dele e ver se aquele código-fonte dele tem algum problema antes dele fazer o commit. Então, o maior desafio da engenharia é tentar mitigar esses pontos de falha, é ficar entendendo esse processo de desenvolvimento, entender que o processo de desenvolvimento ele é humano, e por ele ser humano ele está passível de falhas, é entender esses pontos de falha e mitigar eles. Então, eu falo, eu vou criar a ferramenta para garantir que o que foi alterado foi testado, o que não foi alterado foi testado também para garantir que não teve alteração, ou que a alteração lá atrás vem cascateando e chega lá na frente no final. Então, a nossa tarefa é ir criando bloqueios dessas falhas, é tentar pegar o mais rápido possível e pegar dentro de casa esse tipo de situação. Decifrar isso o quanto antes, né? Exatamente. Esse, acho que diria que um dos principais papéis aí da gente é tentar criar ferramentas e processos para mitigar esse tipo de erro, é pegar ele o mais rápido possível. Você falou que o Proteus está o tempo todo em evolução, né? Essa é a palavra. Quais as perspectivas, então, futuras agora para o Proteus? Há planos para novas funcionalidades, melhorias maiores que vão abalar o mercado? Eu sei que segredo industrial você não pode falar, mas assim... você está me colocando em uma posição difícil. Sim, tem, com certeza. É um software que tem sempre um roadmap bem trabalhado, então terão sim muitas novidades aqui agora para o release de 24.10. Eu não posso falar ainda, porque senão os POs me batem, mas vai ter sim, pode ficar tranquilo que ele vai ter bastante evolução. A gente tem bastante evolução na camada de POI, que é a nossa biblioteca de interface, né, de tentar modernizar, de melhorar efetivamente a interface do software, deixar uma interface mais atualizada. Então, assim, eu não posso dar detalhes aqui especificamente, mas eu posso te garantir que sim, temos novidades no forno, tem muita coisa boa. Talvez eu possa dar um leve spoiler sobre o tema Dark, não sei, talvez eu tenha falado isso ou não. Mas outras funcionalidades eu não posso falar, mas posso garantir para vocês que vai ter sim. Já fica o gostinho, né, para quem trabalha com Proteus ou para devs também que vão usar o Proteus nas empresas que eles representam. Isso é importante já saber que vai ter novidades por aí. E eu queria que você desse, por favor, conselho. Então, que conselho você daria para developer que está começando a trabalhar com Proteus ou que está considerando começar a trabalhar, que ainda não teve o contato, né, com o Proteus por enquanto? Quais conselhos você daria? Tá. O primeiro conselho que eu vou te dar para trabalhar com Proteus, você não precisa trabalhar só com programação. Às vezes as pessoas vêm falar comigo e falam assim, poxa, eu queria muito trabalhar com TI, mas eu sinto que eu não tenho afinidade para programar. Cara, não tem problema. Você pode... existem cursos, tem no iOS, tem alguns cursos bem legais aí também, que eles dão uma introdução para a pessoa trabalhar com RP. Então, você pode partir para uma carreira de negócio, que é você entender. Então, vou dar um exemplo. Eu trabalho numa empresa X, no almoxerifado. Legal, se você entender como que é o processo desse almoxerifado, depois para você colocar isso no dia a dia de um software, você consegue transferir essa habilidade que você aprendeu. Então, de repente, eu não sei programar, eu não tenho afinidade. Não tem problema. Você pode aprender os módulos do Proteus e você consegue trabalhar desde na implantação do software, na manutenção desse ambiente, tipo o sysadmin também, que é uma carreira extremamente válida para quem quer aprender, que é a pessoa que vai cuidar, ela não programa para o RP, mas ela vai ajudar a manter o RP no ar, ela vai entender qual que é as características ali de um servidor para manter. Então, é uma carreira que dá para seguir também,
E claro, se a pessoa quiser e tem essa vontade de trabalhar customizando Proteus, desenvolvendo, ou mesmo tem vaga interna na TOTOS direto para trabalhar com a DVPL, é procurar aí, ó, no TDN tem bastante coisa sobre a DVPL, sobre começar a programar. Eu entendo que é um pouco difícil de você montar um Proteus na tua máquina para você brincar, mas a gente está trabalhando aí com a questão do Docker, então, de novo, tem lá o site do Docker Proteus, para quem quiser dar uma olhada, montar um ambiente local para praticar. E é isso. Acho que o recado o RP Proteus é fantástico, tem um monte de áreas que você pode trabalhar, então você pode trabalhar como desenvolvedor, você pode trabalhar como implantador, você pode trabalhar como sysadmin. Eu acho que a gente consegue abranger todo tipo de aspiração que a pessoa tenha nessa área aí de TI. Muito bom. E como a gente já falou aqui, trabalho não falta, né? Então, se você estiver disposto a aprender, a absorver esse conhecimento, é fantástico, né? Aprende muito e compartilha muito conhecimento, né? Sim, exatamente. Você tem muito para aprender e tem bastante lugar para crescer também. Não só na TOTOS, como em vários outros, de repente, clientes que usam Proteus. Você pode ser contratado para trabalhar ali, para ajudar a criar customização. É uma área que você pode estar buscando ali. Tem empresas especializadas em fazer customização, etc. Mas, é claro, o melhor lugar para você trabalhar vai ser sempre na TOTOS. Então, também recomendo você procurar lá no site de vagas e dar uma olhada e tentar trabalhar aí com a gente. Você fique ligado com a gente, que aqui na descrição do nosso vídeo vamos colocar aqui o site correto para que você possa entrar lá e saber quais as vagas estão disponíveis, enfim, e ter a sorte ao seu lado, quem sabe, não é? É isso aí. Renato, quer deixar algum último recado antes da gente se despedir? Eu, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse podcast. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, só procurar lá Renato Cunha. E estamos aí no precisar. Viva Proteus, vida longa ao Proteus. Isso aí, é isso aí. O Renato, que inclusive já foi host deste podcast em outras oportunidades também, e quem sabe voltará em alguns outros episódios. Obrigado, Renato. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente aqui. E é isso, pessoal. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau. Podcast.